Continuando o passo a passo do cosplay de Caos Primordial do jogo Hades, nesse vídeo eu vou mostrar o processo da pintura de todas as peças que eu tinha construído nos vídeos anteriores. Caso você ainda não tenha visto, segue a playlist do projeto. Então eu vou começar pintando a peça do torso, que tem a cor da pele do personagem, que é um tom acinzentado. Eu usei tinta acrílica e preparei um tom de cinza bem escuro e apliquei em toda a peça para fazer uma base de fundo. Em algumas partes que tem um baixo relevo, eu passei tinta preta para destacar mais essa diferença. Depois dessa primeira camada de fundo, eu misturei um cinza médio, um pouco mais claro do que o primeiro, e apliquei usando uma esponja, dando umas batidinhas cobrindo toda a superfície. Aí eu fui fazendo camadas com a tinta em um tom cada vez mais claro, e fui passando com a esponja sem pegar nas áreas mais fundas, porque a ideia é destacar os relevos da modelagem da peça. Então as áreas de baixo relevo vão ficar mais escuras, dando a ideia de sombra, e as áreas mais altas vão ficando mais claras. E essa sobreposição de tons, na minha opinião, deixa um efeito mais natural, mais parecido com uma pele de verdade, mesmo que seja acinzentada. Porque se a gente olhar bem, a nossa pele não tem uma cor só, ela tem vários tons e subtons, e tem uma certa textura. Então a pintura com a esponja também ajuda a dar esse efeito. Depois que eu passei a última camada de cor, que foi um tom de cinza bem claro, eu apliquei um talco por cima de toda a peça para selar a pintura e tirar o excesso de brilho da tinta acrílica. E a pintura dessa primeira parte ficou assim. Agora eu vou pintar a parte do corpo, ou a maçaroca, e eu comecei pintando a parte de trás, que nem vai aparecer, mas eu passei um tom de cinza médio só para não ficar sem pintura. Aí eu passei uma camada de tinta preta em toda a peça, focando principalmente nos cantinhos mais fundos, que é onde eu quero que fique mais escuro no final, e nos detalhes dos rostos, tipo dentro da boca e no nariz dessas máscaras. Por cima dessa primeira camada de tinta preta, eu fiz assim como eu mostrei na peça anterior. Fui misturando tons de cinza partindo do mais escuro até o mais claro e sobrepondo várias camadas. Para pintar essa peça, eu alternei entre um pincel e uma esponja, conforme a parte que eu estava pintando, e sempre passando os tons de tinta mais claros só nas áreas de alto relevo. Dessa forma, a pintura vai revelando toda a textura da modelagem. O corpo e o torso do personagem têm basicamente a mesma cor, então eu fui comparando os tons e tentando deixar a pintura parecida com a primeira peça que eu mostrei antes. Então eu fui sobrepondo os tons de cinza até chegar num cinza bem claro, que eu passei somente nas áreas mais altas que eu queria destacar. A única parte que tem uma cor diferente são esses ossos que saem do corpo, que tem um tom mais amarelado, então por último eu vou pintar eles. Eu também segui a mesma técnica de começar com um tom mais escuro e ir sobrepondo com tons mais claros, mas aí eu comecei a partir de um tom de marrom, passando para um ocre e depois um bege mais claro, tentando chegar numa cor que parecesse um osso de verdade. Aí eu também pintei esse osso menorzinho, que sai aqui no meio, da mesma forma. Por último, também apliquei uma camada de talco para selar, e espalhei bem com um pincel de maquiagem velho. E a pintura dessa parte finalizada ficou assim. A próxima peça que eu vou pintar é o acessório da cabeça do personagem, que é essa peça com umas asas saindo do cabelo e que, como eu comentei no vídeo anterior, eu decidi fazer como se fosse um capacete esculpido no formato do cabelo, em vez de fazer uma peruca com cabelo de verdade. Então o desafio aqui é chegar num resultado realista. Eu comecei pintando tudo de preto para fazer uma base, e as asas eu sobrepus com um tom de cinza escuro e depois com um tom um pouquinho mais claro, destacando as áreas em relevo. Também fui alternando entre um pincel e uma esponja. A parte do cabelo foi um pouco mais complicada, porque eu queria fazer um efeito parecendo um cabelo de verdade, e eu tive que ir fazendo vários testes até chegar num resultado que eu gostei. Então, depois de muitas camadas de tinta, o que deu certo foi pintar tudo num tom de bege bem claro, quase branco, e depois passar um tom de marrom claro contornando as mechas e fazendo uns risquinhos, tentando simular a textura do cabelo. E aí ficou assim. Eu não sei se passa como um cabelo de verdade, mas acho que no contexto desse personagem, que já tem uma aparência meio surreal, funciona.
E por último, eu vou pintar a auréola. Essa parte foi bem mais simples, eu comecei aplicando uma camada de tinta preta por cima de tudo, dos dois lados. E depois que essa camada secou, eu passei a tinta acrílica dourada. Eu comecei passando uma mistura de dourado com preto para ficar num tom mais escuro e fui pintando com um pincel, evitando passar a tinta dourada nas partes de baixo relevo. Depois eu passei uma outra camada da tinta dourada pura, destacando mais as partes em alto relevo da peça. E por fim, eu pintei esse detalhe do olho, usando verniz vitral com corante vermelho e misturei aqui dentro do próprio buraquinho da peça. E a auréola finalizada ficou assim. E essa foi a etapa de pintura das peças, e agora ficou faltando só alguns detalhes e pequenos acessórios desse cosplay, que eu vou mostrar no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!